Então abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. É um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido. Esse texto, ele está descrito em 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então, nos 3 evangelhos, este texto, ele está descrito. Nos 3 evangelhos. Que fala sobre o jovem rico. Eu acredito que a maior riqueza dessa noite não é o dinheiro, mas a maior riqueza dessa noite, na minha e na tua vida, é aprendermos o que Jesus quis dizer e o que Jesus quer dizer hoje para nós, através desse encontro com este jovem. Então, o que Jesus quer dizer para nós, que disse para este jovem rico nessa passagem? Então, é isso que eu quero que você aprenda comigo e que você leve algumas lições para a sua casa, através desse encontro de Jesus com este jovem. E a Bíblia diz, vamos ler ali, tendo acabado, deixa eu ver, Mateus 19, verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Na outra versão fala, bom mestre, que farei, na outra versão não, na outro evangelho, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Guarde essa palavra. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Vamos ver apenas o que diz em Marcos 10. Mude um pouquinho aí. Marcos 10. O mesmo texto, com outra narrativa um pouco diferente, por Marcos. No verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele, e o que a Bíblia diz em Marcos aqui? Jesus olhou para ele e... Fala alto, não escutei. Jesus olhou para ele e Está fraco, vocês não estão lendo a Bíblia. Estão lendo a Bíblia. Jesus olhou para ele e amou. Jesus olhou para ele e o amou. Bom, falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se com tristeza. E afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Vamos parar por aqui. Se eu pudesse dizer para você qual o tema dessa mensagem, eu diria: querido, o tema dessa mensagem eu poderia colocar e dizer para você: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. O que nós aprendemos, pastor, com esse encontro de Jesus com aquele jovem? Jesus não está dizendo aqui
que ser rico era problema. Jesus não quis dizer para esse jovem, olha, porque você é rico, você não entra no céu. Não. Jesus ele veio para todos, para os pobres e para os ricos. Porque na terra existem ricos e existem pobres. Existem pobres ruins e ricos ruins. Existem pessoas ricas boas e pobres boas. Então o problema não é a riqueza. Esse não é o foco X da questão. Esse jovem provavelmente, querido, além de ser rico, era jovem e, segundo a literatura, segundo ensinamentos, esse jovem poderia ser um membro do Sinédrio ou um funcionário da sinagoga, ali na região de Jesus, onde ele estava. Esse jovem chama Jesus de bom mestre. Talvez uma forma de respeito, talvez uma forma de consideração, segundo alguns estudiosos. Talvez ele estava se dirigindo a Jesus com uma forma respeitosa, com consideração, segundo alguns ensinadores, alguns teólogos, alguns estudiosos. Segundo outros, ele talvez estaria tentando amaciar o ego de Jesus, que não tinha ego, né? Jesus não tinha o ego aflorado, o eu dele aflorado como ser humano, porque não tinha pecado. Mas talvez, segundo alguns estudiosos, nos estudos que você pode pesquisar, e também eu pesquisei, talvez esse jovem, ele estava tentando massagear, entre aspas, o ego de Jesus, mas o título que ele deu a Jesus não era comum aos rabinos. Então não era comum chamar os rabinos, os mestres, de bom mestre. Mas ele coloca Jesus nesse lugar que não era corriqueiro, não era normal chamar de bom. Então ele estava tentando obter algum favor de Jesus, ou alguma coisa que levasse ele em uma posição favorável. E Jesus, sabiamente, como um bom mestre que ele é, ele disse: por que você me chamas de bom? Por que você está me chamando de bom? Bom a um só, o meu Pai, né? Deus que está nos céus. Então Jesus fala, olha, bom só tem um, é Deus que está nos céus. Tem alguma pessoa boa aqui, nessa igreja? Tem? Se tem, levanta a mão. Pastor, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom mesmo. Queridos, não tem ninguém que é bom, ninguém que não peca. Só é bom quem não peca, viu? Não se iluda. Só é bom quem não comete pecado. Jesus foi bom, porque ele não cometeu o pecado. Era Deus também. O Pai é Deus, é bom. Deus é bom, porque não tem pecado. Mas nenhum ser humano é bom, porque ele comete pecado, porque ele é falho. Então Jesus, vendo a atitude desse jovem, pergunta para ele, por que me chamas de bom? Jesus queria que o jovem percebesse com quem ele estava falando. Jesus queria que aquele jovem percebesse, olha, você precisa entender com quem você está falando. Sabe quando a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? Mas tem pessoas que usam essa frase na arrogância, né? Você sabe por quê? Com quem você está falando? Eu sou fulano de tal. Não, Jesus não usou nesse sentido negativo. Jesus estava querendo dizer assim, olha, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem está falando aqui com você? Então quando Jesus pergunta para ele assim, por que você me chama de bom? Porque se só Deus é bom, então para eu ser bom, como você me chama, eu tenho que ser Deus. E Jesus é? Fala mais alto. E Jesus é? Deus. E Jesus é Deus. Então, mesmo que ele não tivesse consciência com quem ele estava falando, que era Deus encarnado, ele acertou, porque ele disse, bom mestre, e bom é só quem não peca, e Jesus é bom. Então Jesus estava dizendo, olha, você precisa conhecer quem você está chamando de bom, porque bom só é Deus, só Deus é bom. Mas se Jesus é Deus, se aquele jovem tinha ou não consciência de quem Jesus era, indiretamente, sem perceber, e se não tinha, ele acertou, porque realmente
Jesus é bom, porque Ele é Deus. Então Jesus queria que o jovem percebesse que ele estava falando com quem? Com Deus. Porque Jesus é Deus, e não com um mero mestre, humano, carnal, pecador. Ou eu sou bom, ou eu não sou Deus. Será que esse jovem sabia realmente com quem ele estava falando? Será que esse encontro desse jovem com Jesus, homem, sendo Deus, ele tinha consciência que ele estava se encontrando com o próprio Deus, na forma humana? Será que ele acreditava que Jesus era Deus encarnado? Jesus estava dizendo em outras palavras, ao questioná-lo: por que me chamas de bom? Você sabe quem eu sou? Você realmente sabe com quem você está falando? Querido, você sabe quem Deus é? Você sabe com quem você fala? Você sabe com quem você ora? Você sabe quem Deus é? Senhor, Tu és bom. É. Você sabe com quem você está falando? Como só Deus é bom, então, mesmo que ele não soubesse, ele estava se referindo, acertando que Jesus era realmente um bom mestre, mesmo que ele não tivesse consciência disso. Eu te pergunto, se este jovem reconhecesse que Jesus era Deus, ele obedeceria o que Jesus dissesse? Nós sabemos quem Deus é, até certo entendimento no Espírito. Por que muitas vezes não obedecemos o que a palavra diz? Porque muitas vezes deixamos de obedecer o que a palavra diz. Jesus esperava o quê? Que este jovem obedecesse o que ele viesse a dizer. Mas antes de Jesus chegar ao ponto do checkmate neste jovem rico, Jesus passa por uma trajetória, caminhando num diálogo com ele, até chegar no seu coração, até dar a última mexida no jogo de xadrez, até chegar num ponto que esse jovem não tinha mais por onde sair. E olha, eu falo que Deus é bom nisso, viu? A gente tenta engambelar Deus muitas vezes, mas Ele é bom, Evandro, nisso. Ele é bom. Jesus conseguia pegar aquela turma de fariseus, saduceus, escribas, ele conseguia pegar aquela turma que queria matar ele, e ele conseguia lidar com aquele povo, e confrontava eles de uma forma que eles não tinham respostas. Jesus, ele começa a testar esse jovem. Então quando Jesus questiona: por que você me chama de bom? Jesus está dizendo assim: você sabe com quem você está falando? Se você souber com quem você está falando, você vai ter certeza de dizer que eu sou bom. Porque se eu sou Deus, só Deus é bom, então eu sou bom. Então Jesus começa a testar esse jovem, respondendo a ele os 10 mandamentos, dizendo, ele diz: como eu faço para ter a vida eterna? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Em outro evangelho, ele diz: como eu faço para herdar a vida eterna? Viva os 10 mandamentos, cumpra os 10 mandamentos. Aí Jesus fala, 6 dos 10 mandamentos, que fala sobre relacionamento com as pessoas. Jesus fala para ele 6. E ele diz: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele está dizendo: o que mais preciso para ter a vida eterna? Porque olha, eu conheço lei, eu conheço os mandamentos, eu conheço a palavra. Hoje tem muita gente que conhece a palavra, tem muita gente que conhece a Bíblia, já leu a Bíblia 10, 15, 20 vezes, e está no mesmo lugar desse jovem. Mas tem gente que leu muito de Bíblia, mas está no mesmo lugar que ele. Então não basta ler Bíblia, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a lei, mas para esse jovem não bastou apenas conhecer a lei, era necessário algo mais revelador, e Jesus traz uma revelação para ele, e adentra na profundidade do seu coração.
E é isso que nós precisamos entender hoje. É nesse lugar que Jesus quer te levar. É nesse lugar que você precisa chegar. Então vamos lá. Jesus, ele começa a lidar, trabalhar com esse jovem, porque ele diz: olha, eu conheço os mandamentos desde a minha adolescência. E Jesus continua testando esse jovem, e ele diz: mas eu conheço. Jesus olhou para ele e o amou. E vamos chegar daqui a pouco onde Jesus fala: falta-lhe uma coisa. Ele está dizendo: o que mais eu preciso para ter vida eterna? Tem alguma outra lei que eu desconheço, Ronaldo? Lei é com Ronaldo, procure Ronaldo. Ronaldo esclarece, né? Pedro também, né? Pedro está se formando, Pedro esclarece. Pedro responde. É um canalzinho no YouTube, seria bom para vocês, né? Ronaldo e Pedro responde. Então, ele pensou assim: bom, eu conheço tudo de lei. Será que tem mais algum mandamento que eu desconheço? Deus deu algum novo mandamento, eu estou desconhecendo? Será que tem alguma prática, alguma boa obra que eu preciso fazer para que eu receba a vida eterna? Então Jesus está sondando esse jovem. Esse jovem está colocando para fora o seu entendimento, a sua mentalidade, até onde ele entende das coisas de Deus. Então pense comigo, querido, vem comigo, pense comigo. Jesus queria que ele soubesse, quando Jesus disse para ele: olha, obedece os mandamentos, quer ter a vida eterna? Obedece os mandamentos. E Jesus fala: 6 mandamentos. Ele diz: mas todos esses eu conheço, até porque conheço todos, e desde a minha adolescência tenho procurado ser fiel, religioso, certinho, conheço a lei, de trás para frente, de frente para trás, tudo certo. Tem mais alguma coisa que eu preciso conhecer? Ele está questionando Jesus, querendo entender. Mas Jesus queria que ele soubesse que o cumprimento da lei não salva, porque ele estava pensando na mente dele: bom, eu estou cumprindo a lei, entre aspas, porque ninguém pode cumprir a lei, não consegue. 613 mandamentos, se você descumprisse um, você já era condenado por todos. Então, a lei não promove salvação, a lei revela o pecado, revela o pecador, que ele é impossível de si mesmo de obedecer a lei. Então ele tem que ser salvo pela graça, não tem como. Mas Jesus queria que ele soubesse que o cumprimento da lei não salva, que precisamos ser condenados pela lei, a fim de sermos salvos pela graça. É pela graça, querido. A lei não salva, as suas boas obras não te salvam, jamais. Você não é bom, nem eu, a gente é mau. A gente tem uma natureza má, tem um monstrinho dentro da gente. Volta e meia ele dá uma escapada, né, Rogério? E faz um estrago. Ah, pastor, mas eu tranquei ele bem, pastor, eu tranquei ele bem. Aí ele quebra cadeado também. Ele também quebra. Ele é violento. A natureza carnal sua. Quando você menos espera, há um monstrinho ali do teu lado. E ele olha para você e fala: deixa comigo. Pode deixar que eu resolva esse negócio. Está dentro de você. Por isso que tem que procurar enjaular ele todo dia e deixar ele preso. Porque bobeou, ele sai. Sai. E se sair, ele vai fazer um estrago. Então Jesus queria que ele soubesse que o cumprimento da lei, como ele achava que era um bom cumpridor da lei, não salva. Mas é a lei que nos condena, nos mostra o nosso pecado, a nossa impossibilidade de ser salvos pelas nossas obras. E é pela graça, é favor e merecido, está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Então esse jovem, querido, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, e ela serviu de aio, ela serviu de condutor, para levá-lo até Cristo. A lei leva-nos até Cristo, a lei nos leva até Cristo. Olha que interessante, na prática você vê a Bíblia se cumprindo no encontro de Jesus com esse homem. Ele era conhecedor da lei, entre aspas, cumpridor da lei. Vem, e com quem que ele se encontra? Com Cristo, o que a palavra diz. Então a lei tem que nos levar a Cristo. Este homem, guiado pela lei, se encontrou com quem? Com Cristo, que representava a graça, a salvação.
Então este jovem, a lei o levou, na realidade, ele conhecia a lei, e a lei serviu de um condutor, de aio, para conduzi-lo até Cristo. Está lá em Gálatas 3, 24. A manifestação da graça. Aí, a lei vem e serve como um espelho. Tiago 1, 22 a 25. Eu não vou me ater ao texto, você pode marcar, ler na sua casa, porque o nosso tempo é curto. A lei agora serve como um espelho. Tiago 1, 22 e 25. Ao tentar cumprir a lei, que é impossível, querido, é impossível cumprir a lei pelo homem. Ele descobriria como era pecador, deveria descobrir como era pecador, porque ninguém é salvo por guardar a lei. Gálatas 3, 21 e 24 e Gálatas 2, 21. Então, agora a lei serve como um espelho e mostra para ele a impossibilidade de agradar a Deus e de ser salvo pelo cumprimento da lei, de fazer as boas obras, de os rituais, de não matar, de não furtar, de não roubar, de não adulterar. Mas isso não é suficiente para te dar vida eterna. Então ele leva um choque, porque ele pensa assim: mas eu estou fazendo tudo certinho, por que me falta ainda alguma coisa? E Jesus falta-lhe ainda uma coisa. Mas todo o conhecimento da lei, ainda falta alguma coisa? Para mim não é possível, não acredito. Eu sou tão bom e ainda falta alguma coisa? Meu Deus, que Deus exigente. Parece que eu não consigo satisfazer Ele nunca. Parece que nunca eu consigo agradar a Ele, porque sempre parece que falta alguma coisa. Eu pensei que pelos meus méritos eu ia chegar no céu. Eu pensei que por ser conhecedor da lei, isso já me seria suficiente. Olha, eu tenho muito dinheiro, eu faço boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia. E ainda assim falta alguma coisa. Puxa, eu pensei tanto que o mérito era meu. E Jesus disse: falta ainda uma coisa. Desculpe te decepcionar, mas a lei servia como espelho. Por quê? Para que você veja que você é pecador, independente das suas obras, independente do que você faz, porque você não é bom mesmo, nem eu. A gente é ruim, a gente julga todo dia, a gente critica todo dia, volta e meia a gente fala mal, a gente mente, a gente faz tanta coisa. Ah, mas eu conheço toda a lei, pastor, conheço toda a lei, conheço. Quando eu fiz o curso para passar na UAB, há muitos anos atrás, em São Paulo, um curso que tinha, eu ia toda semana durante 3 meses, e o professor disse assim, deve ter falecido já, porque pelo tempo que já faz, Pedro já deve ter, Ronaldo deve ter falecido já. Ele disse assim, gente, um japonês, especialista na área criminal, ele disse assim, gente, não tente convencer o delegado, ele conhece a lei, ele conhece todos os, eu ia falar os versículos e capítulos, ele conhece todos os artigos da lei, ele conhece o código inteiro, não tenta engambelar ele não, ele conhece, acabou. Então, Jesus conhece a lei, Deus conhece a lei, o diabo conhece a lei também. Então não adianta a gente querer enganar. A lei não nos justifica, ela nos condena, ela revela o nosso pecado, ela é um espelho para nós, é um condutor que nos leva a Cristo, que é a graça. Mas glória a Deus pela graça, porque se fosse na lei estava todo mundo enfarinhado, todo mundo perdido. E aí, ninguém é salvo por guardar a lei. Ele estava pensando assim, bom, eu sou salvo por guardar a lei, mas eu vou perguntar para Jesus, né? Vai que tem mais alguma coisa que precisa ser cumprida no meu ritual, para eu garantir a salvação. Ele achou que Jesus ia dizer para ele assim, bom menino, estou contente, hein? Que bom que você conhece a lei,
que bom que você é um leitor assíduo da palavra todos os dias. Estou muito feliz mesmo. Filho, não te falta mais nada. Quer morrer agora ou quer ir mais para frente? Mas você já está salvo. A herança é tua. Pode ir para casa feliz e contente. Ele esperava que Jesus dissesse isso. Mas ele se choca. Porque ele começa a perceber que o Deus homem ali, Jesus, parece que ainda não está satisfeito com a guarda de todos os mandamentos, entre aspas, que ele poderia guardar. No exterior, exteriormente, ele obedecia às leis judaicas, exteriormente, que Jesus enumerou em Lucas 18, 20. Mas ele se esqueceu que Jesus citou alguns dos mandamentos, e que ele não estava observando. Não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim. Ele estava pensando, não, eu não cobiço nada, eu não sou ganancioso, eu não tenho nada disso, eu não tenho outro Deus, é só Jeová mesmo, então eu não estou descumprindo a lei. Eu não estou descumprindo a lei. Mas eu acho que ele ficou pensando quando Jesus disse, olha, falta ainda uma coisa. Acho que ele pensou, será que eu estou descumprindo algum mandamento? Ou então não estou descumprindo e está faltando um outro que eu não sei? Eu não sei, ele pode ter pensado qualquer dessas coisas na cabeça dele. Mas ele tinha um Deus maior do que Yahvé. E Jesus vai revelar para ele quem é esse Deus que ele tem. Que ele se dizia um cumpridor da lei. E Jesus vai dizendo, olha, mesmo que você cumprisse, o que é impossível, interiormente no seu coração, há um outro Deus, que você cultua e venera e adora. Porque o Deus dele, eram as suas riquezas. E a gente vê lá no final, ele saindo frustrado, desiludido da vida, porque ele viu que ele não conseguiria cumprir esse ponto que Jesus colocou para ele como essencial para herdar o reino dos céus. As suas riquezas eram o seu Deus. E Jesus vai no checkmate. Jesus vai o quê? Jesus não vai na lei, querido. Jesus não confronta esse jovem na lei, porque esse homem olhou para Jesus e falou, a lei eu cumpro. E mesmo que ele dissesse, não, mas você não está vendo direito, eu estou cumprindo mais ou menos, tal. Jesus vai lá no coração dele. Não é um cumprimento de uma lei exterior, uma lei em fazer ou não fazer algo. Não mate, não roube, não furte, não cobice a mulher do teu irmão, não seja ganancioso, não tenha isso, não tem, não. Essa é a lei exterior, é uma lei que você manifesta. Mas a maior lei, entre aspas, que Jesus olha, não é essa. Porque podemos estar na casa de Deus e fazer as coisas para Deus, fazer ou não fazer, cumprir a lei ou não. Mas Jesus, ele olha o coração. É aqui, ó. É aqui. Ninguém engana Deus, queridos. Ninguém engana Deus. A gente pode aí nessa cadeira levantar os braços, adorar, ficar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas adorando aqui. Mas Deus vai igual uma sonda dentro do nosso coração. Ele vai olhar o que está lá dentro. Então, o cumprir da lei para ele, para Jesus, olhando para o jovem, Jesus falou, essa não é a questão maior, porque cumprir mesmo você não vai poder cumprir nunca. Então a maior questão não é essa lei exterior, é o que está dentro de você. É o que está dentro de você. Talvez você pode me enganar, talvez eu possa te enganar. O que está dentro de mim eu te engano, o que está dentro de você, você me engana. Mas o que Deus vê não é a atitude exterior. Essa eu vejo, você vê. O checkmate de Jesus era o que estava lá dentro dele. Lá dentro. Ele tinha um outro Deus. Mamon. Ele amava as riquezas. Eu disse que o problema não é ser rico. O problema é você ficar escravo das tuas riquezas. O problema é você
colocar toda a sua confiança nas riquezas, é você fazer da tua riqueza um Deus, que você venera, que você adora e que você serve. O problema não é ser rico. O problema é deixar a riqueza te dominar. Ela tirar o lugar de Deus da sua vida. Então a riqueza desse jovem, sua riqueza era o seu Deus. E não terá outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, ele tinha um outro Deus. Ele tinha. Então Jesus, seguro diante do jovem, né? Ou melhor, Jesus, vendo que este jovem, Jesus mostrando o espelho da lei para esse jovem, ou seja, você precisa reconhecer que é pecador, e eu vou provar para você, que mesmo cumpridor da lei, entre aspas, o teu coração que eu vejo, peca, e você adora outros deuses, e você peca como qualquer outro, e você veio aqui de bacana, de bonitinho, querendo a minha aprovação, para que todos vissem um bom exemplo em você, e que você não devia nada para ninguém, e poderia escolher servir a Deus conforme você quisesse. E Jesus começa a mostrar para ele que não é bem assim, não é bem assim. E Jesus disse: te falta ainda uma coisa. O que me falta ainda? Ele deve ter perguntado. O que me falta ainda? Ele conhecia a lei, ele procurava guardá-la, mesmo que exteriormente. Será que haveria algum outro mandamento, como eu disse, né? Alguma outra coisa, para que fosse merecedor da vida eterna? Sabe qual é o problema daquele jovem? Além de amar as riquezas, ele não era humilde. Ele não era humilde. Ele não se tornara humilde, como um pecador perdido. Jesus estava mostrando um espelho através da conversa, para que ele se visse como pecador, e dizendo: mestre, é verdade, eu procurei cumprir a lei, procurei conhecer a lei, procurei servir a lei, e olha, hoje eu estou vendo que eu estou sendo confrontado pelo Senhor, e eu sou um miserável pecador, porque eu amo as minhas riquezas, eu confio nelas, e elas se tornaram Deus para mim, e eu estou dividindo a tua glória com outros deuses. Mas ele não foi humilde, mas ele não se arrependeu, ele apenas se entristeceu. Arrependimento é mudança. Se entristecer apenas não significa mudança. O entristecimento pode ser um sinal de mudança, mas não é por si só uma mudança. O que gera mudança é arrependimento. Então esse homem não se tornou humilde como um pecador que, confrontado, quando Jesus disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Jesus queria que ele vendesse? Sim ou não? Jesus queria que ele vendesse as riquezas dele? Não. Porque se Jesus dissesse: olha, te falta vender tuas riquezas para me seguir e ser salvo, ele poderia dizer: então o que me faltava para a vida eterna é me desfazer das riquezas, então é isso que me garante, né? Ou seja, a questão não estava na riqueza, no patrimônio, a questão estava no que ele tinha no coração dele como Deus, as suas riquezas, e não a riqueza em si mesma. O problema não é ter dinheiro, o problema é você ser prisioneiro do dinheiro, fazer dele um Deus na tua vida. Então esse jovem não foi humilde, ele não percebeu que era um pecador nessa área, mesmo cumprindo a lei, ele não percebeu que ele havia descumprido no mínimo ali 2 mandamentos, ele era ganancioso, ele amava as suas riquezas, ele estava descumprindo a lei, e Jesus tocou no ponto
nevrálgico desse jovem. Pelo amor ao dinheiro que ele mantinha. O dinheiro é bom. Salomão fala que o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tanta gente milionária morrendo por briga, totalmente desestruturada, com a família arrebentada, todo mundo brigando, virando um inferno, por causa do quê? De dinheiro. Se caixão tivesse gaveta, né? Dava para levar alguma coisa, mas não tem. Não tem. Então Jesus toca no ponto nevrálgico da vida desse homem, desse jovem, o dinheiro, o amor ao dinheiro que ele mantinha. Jesus não estava, como eu disse, condenando os ricos. Sabe por quê? Prova na Bíblia, pastor, que Jesus não estava condenando o rico. Eu provo. Eu provo para você na Bíblia. Abraão era? Fala comigo, rico. Abraão era? Isaac era? Jacó era? Davi era? Salomão era? Rico. Jesus não está condenando a riqueza. Olha quantos homens de Deus que eram ricos. José era rico, se tornou rico. Homens ricos. Jesus não está condenando riqueza de ninguém. A própria Bíblia revela homens ricos e prósperos. Salomão? Mas o império de Salomão, meu Deus. Ai, Senhor, se eu tivesse 1/20 do que Salomão tinha. Se eu tivesse hoje na minha conta bancária 1/20 do que Salomão tinha, Jesus, meu Deus. Era um homem rico. Então o problema não é a riqueza. O problema é como você a vê e como você lida com ela. A questão não era ser rico, mas confiar nas riquezas. E esse jovem demonstrava uma ganância, porque ele não abriu mão do que Jesus pediu para ele. Então Jesus não queria que ele vendesse. Jesus queria provar o que estava no seu coração. Então, a ação maior de Deus em Cristo é examinar o nosso coração, o que há dentro dele. Então Jesus desce uma sonda no coração desse jovem e vê o pecado dele. Se ele obedecesse, ele estaria dizendo: eu abro mão, vou vender amanhã e vou te seguir. E pastor, se ele tivesse feito, Jesus daria iria agir de duas formas. Ou deixaria ele vender mesmo, porque ele se arrependeu, e talvez se ele tivesse muito, ele ia voltar num comportamento errado, então talvez deixasse ele vender mesmo. Ou então diria: não precisa vender, eu só queria ver aonde estava o seu coração. Jesus prova onde está o nosso coração. Mas pastor, eu cumpro a lei, pastor, eu conheço a lei, pastor, eu conheço a Bíblia, pastor, eu sirvo na igreja, pastor, eu levo água para o pastor, eu levo um copo de água gelado quente, morno para o pastor, do jeito que tiver, do jeito que precisar, pastor, eu sirvo, pastor, eu troco a lâmpada, pastor, meu irmão, pode fazer tudo isso, até mais. Pastor, eu conheço a Bíblia, já li 20, 30, 40, 50 vezes, pode ler 100. Essa não é a questão com Deus. A questão com Deus sempre vai ser o que há no seu coração. É o que está lá dentro. O jovem tentou impressionar Jesus. Jesus falou: eu vou te pegar. Eu vou expor a sua fraqueza. E Jesus chega lá no ponto fraco dele. Sabia que todo mundo tem um ponto fraco? Sabia que a gente tem ponto fraco? A gente tem. Todo mundo tem ponto fraco. E Jesus sabe qual é. Mas não é para te derrubar. Jesus queria o quê? Arrependimento no jovem. Jesus não queria bater no jovem, Jesus queria arrependimento dele. Que ele se arrependesse, que ele reconhecesse. Jesus quer que a gente se arrependa nas áreas que somos mais carentes, ou que precisamos ser mudados e trabalhados. Por isso que a graça não é por mérito seu, porque bom, só Deus, então ninguém aqui é bom. Para ir terminando, 40 minutos já, vou terminar. Deve haver arrependimento sincero do pecador. Que eu e você somos pecadores. Ninguém de nós somos
bons. Não, não somos bons, então precisamos nos arrepender diariamente. Somos pecadores. Jesus sabe o nosso ponto fraco. Eu só preciso reconhecer a área que é, e pedir perdão, me arrepender, e precisar mudar, e buscar mudança e arrependimento. E muitas vezes a gente fica se vangloriando porque eu faço. O jovem faz isso, porque eu sou, porque eu tenho, porque isso, porque aquilo. E Jesus está olhando, falando: filho, nada disso vai te conduzir a lugar nenhum. O que te conduz a mim é um coração quebrantado e contrito, arrependido. Esse jovem queria salvação nos termos dele, nos moldes dele, e não no de Deus. Lembra daquela passagem daquela mulher no poço, que ela teve vários maridos, e Jesus pede água, a samaritana, ela dá água para ele. Naquele poço, diante da mulher pecadora, ela admitiu o seu pecado, confessou, gerou arrependimento. A presença de Jesus leva ela a um arrependimento. A presença de Jesus com esse jovem rico era para levar ele ao arrependimento, só que a mulher se arrependeu, ele não. Jesus encontra dois pecadores, que não estavam muito conscientes do seu pecado. Uma se arrepende, o outro é confrontado como ela, não se arrepende. Ela sai dali e vai para a cidade, levar o nome de Jesus, alegre e feliz. Ele sai dali frustrado com o seu pecado e sai triste. E não se arrepende. Ele sai triste, mas ele não se arrepende. Então, no checkmate de Jesus, ele expôs a fraqueza daquele jovem. Ele tinha um ídolo no seu coração. E Jesus olha no meu e no seu coração e diz: deixa eu ver o que tem dentro do seu coração. Será que tem algum ídolo aí? Pode não ser o dinheiro, pode ser outros ídolos, pode ser outros tipos de deuses. E Jesus olha no meu e no teu coração e vê o que há lá dentro. No seu coração, no coração daquele jovem, ele transgrediu o primeiro mandamento. Você não está amando a Deus acima de todas as coisas, porque Deus está te pedindo aqui para abrir mão do que você tem, que é ídolo no teu coração, e você não quer abrir mão. Então você já está transgredindo o primeiro mandamento maior: amar a Deus acima de tudo. Jesus queria trazer a consciência do seu pecado. Jesus quer trazer a cada dia nas nossas vidas a consciência do nosso pecado. Esse homem procura Jesus para saber, o que poderia fazer para ele dar a vida eterna. Mas ele foi embora, queridos, ciente de que não conseguiria fazer o que foi demonstrado por Jesus: remover a idolatria do seu coração. Por isso que ele se frustrou. As minhas riquezas, eu não posso ficar sem elas. Eu não posso trocar elas pelo mestre, por Deus. E muitas vezes, infelizmente, essa frase que eu vou falar é forte. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a riqueza sustenta o orgulho. A riqueza sustenta o orgulho. Você nunca será bom pelo que você faz. Tudo é pela graça, Néia. É graça. Você não é bom, nem eu. Você nunca será bom pelo que você faz. É pela graça. E vou finalizar dizendo aqui duas frases. A ênfase de Jesus, como fez com aquele jovem rico, a ênfase de Jesus sempre foi nas atitudes do coração e não nas obras. A ênfase de Jesus sempre foi nas atitudes do coração e não nas obras. Não é o fazer, é o que está aqui dentro. Atitudes do coração, aqui dentro, não nas obras. E Jesus foi no coração deste jovem. Jesus passou além da lei
e entrou dentro do coração desse jovem e disse: falta-lhe uma coisa, porque eu examinei o teu coração. E você está se enganando, ou querendo se enganar, e você vai sair daqui consciente que eu vejo o teu coração, e não as tuas obras, e não o que você já leu da lei, e não o que você fez, o que está no seu coração. Eu finalizo perguntando para você, assim como Jesus disse para aquele jovem: falta-lhe uma coisa, o que está no seu coração? O que está no seu coração não é o que você faz, não é quantas vezes você leu a Bíblia, não é que você é bom, porque ninguém é. O que está no seu coração. Eu quero chamar aqui o Jean, nós encerrarmos. Eu quero que você vá para casa perguntando: Jesus, eu preciso saber o que há no meu coração. Mostra para mim o que há no meu coração, que precisa ser mudado, que precisa ser trabalhado, que talvez eu estou me enganando por conhecer a lei, que talvez eu estou me enganando porque eu trabalho tanto na obra de Deus, que eu evangelizo tanto, que eu semeio a palavra para tudo quanto é lado, mas isso não é suficiente. Eu preciso examinar o meu coração todos os dias, porque Jesus disse para aquele jovem: o que está, ainda lhe falta uma coisa, porque eu vejo que no teu coração, você já transgrediu a lei, e você tem outro Deus aí. Será que nós temos alguns deuses espalhados no nosso coração? Eu preciso me perguntar, você precisa se perguntar. Se Jesus olhar para o nosso coração, qual a lista, checklist que Ele vai fazer, que precisa ser mudado? E vai dizer: falta-lhe isso, falta-lhe isso. Nós vamos recuar e dizendo: bom mestre, muito obrigado, mas prefiro ficar com essa lista de coisas que eu tenho que mudar e vou embora para casa. Ou então, eu vou resolver essa lista para o Senhor, e vou te servir, e vou te seguir. Que você possa refletir em nome de Jesus, sobre essa breve mensagem, e buscar em Deus: falta-me alguma coisa? O que há no meu coração? Amém, queridos?